Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos de volta ao Conexão Espírita. Nessa quinta-feira, mais uma quinta-feira abençoada aqui com vocês. Muito obrigada por estar aí do outro lado, né? Como sempre. Que bom tê-los aqui. Muito boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, amigos que acompanham o Conexão. Um prazer, mais uma vez, estarmos reunidos aqui. Que coisa boa ter vocês aqui. Esse, né, Conexão, está sendo gravado, né? Não está sendo ao vivo, como de costume, né? Esse é o nosso segundo, né, só gravado. A gente tá gravando hoje de novo, porque, como vocês sabem, essa semana foi carnaval e a gente mora no centro, né, bem pertinho do carnaval, muito barulho, então a gente tá aproveitando aqui um momento de silêncio para deixar esse programa gravado, vocês não ficarem sem o conteúdo e a gente também não ficar sem esse nosso encontro, que é tão importante, tão especial para a gente, né, Samira? É verdade, Thay. E a gente se comprometeu também, né, de dar continuidade ao assunto que nós falamos na semana passada, que é a questão da existência de vida extraterrestre, né? A vida em outros planetas, os indícios, né, dessa existência, o que a doutrina espírita nos esclarece nesse sentido. E aí, como nós falamos na semana passada, hoje nós vamos trazer alguns relatos que a gente encontra na literatura, né, na revista espírita, alguns livros de Chico Xavier, com alguns sinais, né, com algumas descrições dessa vida em outros planetas. Se a gente fosse trazer tudo, assim, não ia dar tempo, né? A gente ia fazer uns 4 conexões espírita. Aí a gente fez uma curadoria, né? Fizemos uma curadoria aqui, escolhemos os textos que mais falaram com a gente, que mais trouxeram, assim, informações que a gente achou muito legal, né? E aí, então, vamos trazer aqui para vocês, que são como que são relatos, né? Como o próprio tema de hoje, né, diz, botando o tema na tela, que eu não tinha notado ainda, doutrina espírita e os relatos de vida extraterrestre. Então, esses são relatos de espíritos que vieram e se comunicaram através dos médiuns, né? Alguns ainda da época de Kardec, na própria Sociedade Espírita de Paris, e outros, né, Samira, já um pouco mais recentes, mas são relatos de espíritos desses mundos e dessas existências corpóreas, não são existências espirituais, não é eles na erraticidade, são eles encarnados em outros órgãos dessa vida. É isso, e isso amplia a nossa visão com relação às possibilidades, né, desses tipos de mundo, a variedade de situações que nós não conhecemos ainda aqui. Então, esses irmãos vêm nos adiantar, né, vêm clarear um pouco as nossas ideias com relação ao que a gente pode encontrar nos outros mundos, para a gente até comparar com o que temos aqui. Na semana passada, nós falamos, né, sobre as categorias dos mundos. Nós sabemos que existem mundos que são da mesma categoria, do mesmo padrão da Terra, que nós conhecemos, com essa matéria, com toda essa estrutura, e existem mundos que são inferiores, né, que não têm ainda a condição da Terra, e tem muitos mundos que são superiores relacionados à Terra, assim, que já estão num nível energético diferenciado, num nível de inteligência, de bondade, né, de clareza moral também dos seus habitantes. E como a gente sabe que, à medida que a gente vai evoluindo, né, toda a evolução ela é coletiva dos mundos, dos habitantes, tudo vai seguindo nesse mesmo formato de evolução.
esses irmãos nos trazem alguns sinais, né, do que a gente pode encontrar quando um dia nós estivermos nessas condições de conhecer esses mundos mais avançados, né? E nós vamos falar, assim, a gente até tem muita informação, mas a gente vai dar tipo, uma prioridade aos planetas do nosso sistema solar, né? Porque nós sabemos que o universo é imenso, mas aí, assim, como tem muita informação, a gente vai falar, assim, dos relatos que descrevem nos planetas aqui do nosso sistema, que está mais pertinho de nós, né? Assim, e que aos poucos a gente vai desvendando esses mistérios aí desses mundos, desses nossos vizinhos, né? Tá sem som, Thay? Não tô te ouvindo. Tem dessas. E como disse a Antonieta semana passada, né, no finalzinho da live, ela comentou no chat, né, deu tempo eu ler, ela dizendo que a gente acaba se achando demais, né? O ser humano se acha demais, que tudo isso, essa grandiosidade do sistema solar e fora do sistema solar de todo o universo, teria sido feito só para a gente, só assim, para os nossos olhos, né? Realmente é uma grande prepotência, né? E aí, já começando, né, pelo Livro dos Espíritos, na questão 188, ele pergunta se os espíritos puros habitam mundos especiais. E se esses mundos, né, está ligado a uns aos outros e tal, ou se os espíritos se acham no espaço universal, né, soltos no espaço. E ele diz que eles habitam certos mundos, mas não ficam presos a esses mundos, né? E aí, Kardec faz um comentário que ele diz assim: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é o dos menos adiantados, moral e fisicamente. Marte estaria mais abaixo e Júpiter superior, né? De muito aí. E o Sol não é habitado. O Sol seria, pelo menos não por seres corpóreos, né? Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, que de lá eles irradiam seus pensamentos para os mundos. E dirigem, né, por intermédio dos espíritos, os espíritos superiores dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo por meio desses espíritos menos elevados o, o para o mundo, né? Para o restante, dirigindo todo o universo. E aí, isso é muito interessante, porque desse pequeno parágrafo que a gente entende que esses planetas que estão se Marte é menos adiantado que a Terra e Júpiter é mais, é porque eles têm seres corpóreos, de alguma forma, né? Algum tipo de ser que habita esse orbe, que possivelmente habita esse orbe, e são seres corpóreos. Né? Ele não deixa muito claro qual o tipo da matéria, se é uma matéria em Júpiter, provavelmente vai ser menos densa, né, do que a nossa, porque eles são mais evoluídos, e que o Sol não existiria. Isso é muito interessante, pensar nessa diferença, né, da matéria de um sistema para o outro, né, Samir? Exatamente. E pelo que a gente lê, né, que a doutrina traz, cada planeta tem a matéria que é necessária aos habitantes que ali vivem, né, aos seres que ali estão, de acordo com o adiantamento de cada um. Então, essa matéria, ela é muito variável mesmo. E aí, Santo Agostinho também, lá na Revista Espírita, né, Kardec publicou em 1859, na edição de maio, ele questiona Santo Agostinho sobre os mundos intermediários ou transitórios, que são aqueles mundos que não existem vida corpórea, que é aqueles mundos onde os espíritos passam durante a sua erraticidade, né? E ele pergunta se são mundos que servem
de estação, né? E Santo Agostinho confirma que sim, esses mundos transitórios servem de estação para esses espíritos errantes, que há espíritos que vivem lá, né? E ele pergunta se os seres que habitam lá são corpóreos. Santo Agostinho diz que não, né? E que a superfície é uma superfície estéril, por óbvio, né? Um planeta que não vai ter nem existência corpórea, não tem por que ter plantas e ter ecossistema, né? Você não vai ter ninguém para utilizar, né? E aí ele pergunta também se existe desses mundos transitórios, desses mundos que não têm existência corpórea, se existe desses mundos no nosso sistema planetário. E Santo Agostinho diz que não, né? Que a Terra já esteve num estágio de mundo transitório, mas que já evoluiu, né? Já não é mais esse mundo, já passou dessa fase. E que existem mundos desses, mas não dentro do nosso sistema solar. Isso, né, do que se entende? Que os nossos são planetas de existência corpórea, né? Já que os mundos de existência não corpórea não há dentro do nosso sistema. Aí tem uma outra parte, eu fico passada como isso é interessante, falando sobre Vênus, né, que é dentro do nosso planeta, aí vai, dentro do nosso sistema, feita na Sociedade de Paris, também, por Kardec, publicada na Revista Espírita de 1862, em agosto. E ela dá, esse médium, ele dá, é George o nome do espírito, ele dá uma descrição linda de como seria Vênus, né? De um planeta onde tudo é muito bonito, é muito tranquilo, né? Seus habitantes só comem frutas e não se alimentam de carnes de outros animais, são o corpo, né, não tem necessidades grosseiras como as nossas, né? Tudo é muito perfeito. E ele diz ainda que não é perfeito, né? Porque as formas lá são mais arredondadas, não tem violência, né? Os terrenos, até os terrenos, não são tão cheios de elevação e de depressões como os nossos, que o mar é calmo, né? Não tem tempestade, as árvores não caem por conta da tempestade, né? Porque essa violência da própria natureza não existe. Tudo é muito suave, ele diz assim, os costumes marcados de quietude e ternura não necessitam de repressão para se manterem puros e fortes, né? Então, são os espíritos que estão ali todos na mesma tranquilidade, assim, né? Na mesma vibração. E ele pergunta, é muito interessante essa parte, Samira, porque eles perguntam, Kardec pergunta, né, sobre a duração da vida lá. E o espírito diz que em Vênus a reencarnação é muito mais longa, despojada dessas violências, né, e a vida perdura por muito mais tempo, muito mais tranquila de se viver. E Kardec faz uma observação de que a vida parece ser mais longa conforme a gente evolui, né? Conforme o progresso do mundo, o progresso do espírito, a vida é mais longa. E aí a gente já vê uma grande diferença, né, da nossa existência aqui. Começando dos nossos sofrimentos, das nossas preocupações, da ladeira que a gente tem que subir,
Eu gostei que lá não tem ladeira, eu fiquei muito feliz. E aí, eu quero logo ir para lá, eu quero subir ladeira, não. E ele fala, né, de que ainda além disso, né, os corpos não são devastados pelas paixões e pelas doenças, né? E a gente sabe que muito do nosso adoecimento físico, mental, é devido às nossas paixões, nossos vícios. Então, quando se retira isso da existência, prolonga essa existência e traz para essa existência uma tranquilidade até, né? A gente vê, Thay, que pelos relatos, né, de tantas coisas que a gente já viu descrevendo a vida, a gente vê que há diferença muito grande na questão do tempo da encarnação, né? Aí, no caso, você relatou que é muito mais longa, né? Nós temos também relatos de que o tempo passa de forma diferente, né? Nós temos relatos de que, por exemplo, em Saturno, o dia equivale somente a 10 horas, das 10 horas que a gente conhece aqui, né? As 10 horas do nosso tempo aqui. Então, é bem rápido, né? Comparando com aqui, mas ninguém sabe como é que o tempo para eles passa lá, né? Então, tudo que a gente pega de informação, a gente tem como base o que a gente conhece aqui. E aí a gente vê algumas informações e acha muito estranho, né? Nossa, uma encarnação longa, aí isso é bom, né? Nossa, quer dizer que o dia só tem 10 horas? Não, pois não dava tempo fazer as coisas, porque pelo menos eu, as 24 horas do dia, parece que foge, não dá tempo fazer tudo que eu preciso fazer. Aí eu já penso, nossa, 10 horas o dia não. Passa muito, muito rápido, né? Então, assim, porque a gente tem como base o que a gente conhece aqui, o que a gente vive aqui, né? Aí a gente acaba julgando, achando aquilo que é bom, achando aquilo que não é tão bom assim, aquilo que parece legal, que não parece ser. Só que nós não temos, né? Uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, assim, que a gente tem acesso a essas informações, que a gente consegue imaginar, mas a gente tem que admitir, né? Que a gente não sabe exatamente como é, né? A gente não tem essa certeza, assim, para julgar essas questões, porque a gente não está ainda com a capacidade, com a condição que é necessário, porque a gente sabe que esses mundos, eles têm vibrações diferenciadas, e talvez a nossa vibração ainda não esteja compatível com a vibração desses mundos aí, né? É verdade. E ainda mais que essas informações, né, são informações trazidas por um espírito e dadas a um médium, em 1862. Então, a gente precisa também ter isso em mente, de que não é a verdade absoluta, porque em algum momento, além de ter as próprias impressões do espírito, tem as próprias impressões do médium, né? Do médium. Então, sempre tem um ruído na comunicação, mas eu amei a história da ladeira. Se tiver ladeira, eu vou ficar magoada. Sim, não, e quando a gente vai para os relatos, é muito importante que a gente tenha o acesso à leitura dessa maneira, não absorvendo aquilo como uma verdade absoluta. Ah, está dizendo que é daquele jeito? Pois é daquele jeito. Né? Porque, além de ter a questão do espírito que relata, do médium que recebe a informação, tem o nosso julgamento em cima dessa informação, né? Então, assim, é preciso a gente pegar essas informações, fazer essa leitura, saber dessas coisas e entender que pode ser e que pode não ser também, né? Pode não ser exatamente como é descrito. Nós temos na literatura de Chico Xavier também muitos relatos de vida em Marte, relatos, né, de vida em Saturno. Tem até um que foge um pouco do nosso sistema, né, que é um livro que eu já ouvi assim muitas informações boas e que já iniciei uma leitura, que é o livro Renúncia, e nesse livro Renúncia conta a história de Alcione. Alcione é de uma constelação de Sírios.
né? E ela resolve encarnar na Terra para auxiliar no adiantamento do seu afeto, né? Daquela pessoa que ela ama e que está ainda aqui na Terra porque não alcançou o mesmo nível energético dela, a mesma condição moral. Ela já está numa constelação diferenciada, mais avançada, e resolve vir para a Terra. Pelo nome renúncia, a minha opinião, porque assim, eu não li ainda todo, né, mas o nome renúncia é como se dissesse assim, ela está renunciando por amor àquela vida naquele local, já que ela conquistou e vem para a Terra em nome do amor, né, para ajudar no adiantamento daquela pessoa que ama, né? Como eu não li ainda, provavelmente Alcione deve descrever coisas lá de Sírios. Mas, voltando assim na literatura de Chico, que fala de planetas do nosso sistema. Nós temos o livro Cartas de uma Morta, que são relatos de Maria de João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier, né? E ela, nessas cartas, ela relata o seu desencarne, ela relata a sua experiência no plano espiritual. E em muitas dessas cartas, ela relata visitas que foram feitas, né, em planetas como Marte, planetas como Saturno, né, e ela faz descrições desses locais, né, do que ela conseguiu perceber, porque também tem essa questão. Lembra que nós já falamos sobre isso, Thay? Que, assim, o que a gente percebe depende muito também do nosso olhar, né? Então, como espírito, na condição em que o espírito está, em nível de evolução, as percepções dele podem ser diferenciadas. Ainda tem essa questão para contribuir, né, com essa ideia de que nós não devemos pegar isso e dizer, pronto, se disse que é assim, está fechado, é desse jeito, né? É como se tivesse essas informações que a gente recebe, é como se estivesse abrindo um leque, né, de opções. E aí, nessas descrições que eu achei muito bacana, por exemplo, de Saturno, né, o Sol é o mesmo, né, e nós vemos o Sol aqui com aquela luz forte, amarela, né, assim, que ilumina tudo. Lá em Saturno, ela descreve que o Sol, por conta da vibração, por conta das energias de lá, o Sol é azul, né? Por conta disso, a vegetação de lá não é como as florestas que a gente conhece aqui. Também as folhagens, as coisas, têm tons azulados, né? E o solo é um solo branco, ela descreve que é como se fosse um solo esbranquiçado, que chega a brilhar, que as construções que ela até relata que ela chama de habitações, as habitações, elas mudam de cor de acordo com o reflexo da luz do sol, né? Vai variando. Aí ela descreve também que o céu é de um tom assim, como se fosse rosado, pois é, um rosa muito claro, e ela descreve também que, dependendo da hora, fica de um azul, que ela coloca o nome indefinível. Ela não conseguia descrever aquele tom de azul. Então, a leitura que a gente faz é um tipo de tom de azul que a gente não conhece aqui, né? É um azul indefinível que ela coloca dessa maneira, né? Então, assim, esses pequenos relatos, né? Aí faz a gente, assim, atiçar a nossa imaginação, abrir aí para a gente imaginar todas as situações que a gente pode encontrar mundo afora. Nossa, um mundo que não tem ladeira, que tem casa furta-cor. Só isso aí eu já quero ser melhor, só tem morar nesse lugar. Olha, teve até um relato também que eu acho que eu não sei se era, eu não lembro bem se era em Marte, se era em Saturno, mas que porque tem uns livros também da psicografia de Chico Xavier, só que ditados por Humberto de Campos, né? Tanto o livro Novas Mensagens, como, deixa eu lembrar aqui do outro,
Crônicas de Além-Túmulo, que ele também faz descrições. Por quê? Ele diz que pediu permissão à espiritualidade para participar de uma caravana turística para ir conhecer Marte. Olha, nós tivéssemos essa possibilidade, hein, de participar de uma caravana turística. Ao invés, assim, de passear aqui no Brasil, de ir ali no outro estado, a gente vai para outro planeta. Olha que chique, que massa, menina. Né? Então, aí ele descreve... Camila tem que se inscrever nessa mesma caravana, tá mais fácil do que o foguete do Bezos. Aí ele descreve lá que Marte, assim, a percepção dele, né, é muito semelhante às coisas aqui da Terra, só que é lógico, Marte é um planeta vermelho, né, então, assim, tem as nuances diferenciadas. E ele diz que lá tinha as estradas, as construções, as coisas parecidas com as daqui, só que na percepção dele eram mais evoluídas, e que os seres, né, que habitavam lá, eles tinham como se fosse eu não sei exatamente que palavra assim colocar, mas é como se eles tivessem asas. E aí eles conseguiam, ao invés de caminhar como nós aqui temos que caminhar, eles volitam. Então você imagina um mundo que não tem ladeira, né? Que você vai volitando, que as casas mudam de cor, que o sol é azul, que não é tão quente. Quando juntar tudo isso, céu. Aí a nossa percepção só vê vantagem, né, Thay? Dessa maneira. O calor que tá fazendo, tá de noite, tá quente. Eu acho que tem vantagem aí. Mas tem uma observação de Kardec, né, justamente nessa comunicação sobre Vênus, que eu li há pouco, que ele diz assim, que essas comunicações não são de caráter absoluto, né? Como a gente já disse, isso não é de caráter absoluto, depende de muitas coisas, depende do espírito que está contando, de como ele vê, da evolução dele, do médium que está recebendo, enfim. E ele diz que ele dá essas comunicações a título condicional, claro, né? Mas uma coisa é certa, em algum momento, assim, essa conjuntura de planeta, ela existe em algum ponto do universo. Pode ser que esse espírito esteja aqui falando que é Vênus, que é Saturno, que é Júpiter, que é... E não ser exatamente esse planeta, ser um planeta de um outro sistema solar, né? E o próprio espírito não está sabendo, ou esse espírito trazer essa ideia de um outro sistema solar e o médium que não consegue conceber. A gente tem que lembrar que isso era lá em 1800 e Guaraná de rolha, né? Então, olha, a gente precisa lembrar disso. Mas então, com relação a essa questão, plenamente, né? Com relação a essa questão, é muito fácil a gente fazer a associação que realmente, talvez, a mentalidade do médium não consiga compreender, por não fazer parte do que ele conhece. A gente sabe que o médium, né, ele capta as informações, se conecta com o espírito, mas para o espírito realmente poder passar uma mensagem correta, né, o médium precisa ter um certo entendimento para fazer essa leitura e transmitir, porque não é uma coisa assim, somente assim do espírito, né? Tem também a questão do médium. Eu lembro até de já ter ouvido falar que Chico Xavier, ele precisava, assim, ele lia muito e tudo para melhorar o vocabulário dele para auxiliar a espiritualidade, né? Para quando ele recebesse as informações, ele ter conteúdo para poder transmitir ali as mensagens. E a gente pode ver até, Thay, não precisa nem partir para outros mundos. Aqui mesmo, situações que Jesus citou, que ainda hoje a gente não consegue compreender, palavras que foram ditas e que a gente não consegue entender exatamente o significado, né? Tem no capítulo Moral Estranha muitas situações que Jesus falou coisas, né?
por exemplo, a palavra odiar, e a gente fica, tem a certeza que se Jesus usou essa palavra odiar, não foi com o sentido que a gente conhece hoje. Jesus pregou amor, né? Só amor. Aí usou a palavra odiar, não faz sentido, não corresponde, não fecha com o ensinamento que ele trouxe para o mundo. Então, a questão, por exemplo, um dia desse eu estava vendo, nós até falamos em um programa aí sobre a questão do rico, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? E a gente imagina, assim, no próprio evangelho diz que o fio que passava na agulha era feito de pelo de camelo, e ao invés de cabo, chamava de camelo. Por isso, Jesus disse, o camelo passar no fundo da agulha. Eu já vi uma outra situação em que a pessoa disse que lá, no local onde Jesus morava, né, tinha uns locais que as portas eram bem baixinhas. E essas portas dessas construções eram chamadas de agulhas. Então, os camelos, porque era o animal em que eles realmente se locomoviam, os camelos não conseguiam passar nessas portas. Então, os camelos ficavam do lado de fora e só os seus donos entravam para dentro da construção, porque essas portas eram chamadas de agulha. Então, realmente, o camelo não cabia, fazia sentido Jesus dizer, era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, né? Aí, veja, mais uma palavra em que aqui mesmo na Terra, né? Nós não conseguimos encontrar realmente o significado que fecha essa informação. Imagine quando a gente recebe informações como essa, né? Como Maria João de Deus, ela disse que o azul era indefinível. Ela colocou esse nome indefinível porque ela não encontrou palavras que conseguisse descrever aquilo ali, né? Então, quantas outras informações também tem, né, nesses dados, nesses relatos, que foi passado e que o médium transcreveu aquilo que ele entendeu, aquilo que ele conseguiu interpretar, né? Sim, aquilo que na cabeça dele fez sentido, né? Isso, sobre exatamente. essa passagem, eu já vi também eu li em algum lugar, que eu não vou me lembrar agora onde foi, falando sobre a pobreza da língua, né? A língua hebraica, se não me engano, tinha muitas palavras iguais para definir coisas completamente diferentes. Coisas bem diferentes. Aí tinha que se analisar o contexto, né? Em que situação aquela palavra estava inserida. Isso. Exatamente isso que os espíritos reclamam da nossa língua, né? A pobreza da nossa língua, da forma como eles não conseguem se expressar direito, porque às vezes ou a gente não tem palavras para descrever o que eles estão querendo dizer, ou as palavras que a gente tem para definir aquilo não atingem o que eles querem falar. E aí fica sempre essa lacuna, né? No livro que a gente estuda, O Céu e o Inferno, quantos relatos de espíritos eles dizem que não conseguem descrever porque seria inútil, porque a gente não ia conseguir captar, né? Tem muito isso. Muitos. Tem um último relato aqui, né, que eu separei, e antes da gente falar sobre esse último relato, eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe aquelas básicas que todo mundo sabe. Vocês estão cansados já de me ouvir falar sobre isso. Então, comenta, diga o que vocês acharam né, desse nossa conversa aqui sobre esses relatos. Se vocês tiveram algum relato, se vocês já tiveram algum... de repente aconteceu com você alguma coisa, você viu alguma coisa, então relate aí pra gente, conta pra nós. A gente quer saber, né, Samira? Se vocês têm algum relato, se vocês conhecem algum livro, alguma passagem, qualquer coisa, diga que nós quer saber. Queremos saber. Exatamente. Né? E a gente sabe assim, ó, que tem muitos livros, tem muita informação. É bom também assim pesquisar, é bom buscar, é bom obter mais fontes, né? Para
ter uma noção melhor, ter um entendimento maior dessa situação que mexe com todo mundo, né? Essa questão é igual à grande dúvida da vida após a morte, é a vida também extraterrestre, né? São dúvidas que realmente a gente carrega e que tudo que acontece, tudo que foge ao nosso entendimento, foge àquilo que se encontra uma explicação lógica, uma explicação real, isso mexe muito com a nossa imaginação, mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Não é à toa que, diante de um fato, assim, tem pessoas, né, que só de ouvir falar já sentem medo, né? Pessoas que, quando imaginam ou quando escutam, assim, relatos, não conseguem mais dormir, ficam impressionadas com aquela informação, com aquela situação, tem muito medo, né? E mexe de várias maneiras. No meu caso, eu já tenho muita curiosidade, e eu tenho tanta curiosidade que eu chego a sonhar vivenciando coisas bem assim, né, de outro mundo mesmo. Até já relatei alguns para vocês, quem me conhece mais de perto sabe, né, assim, que os sonhos têm isso muitas vezes movido mesmo pela minha curiosidade, e por isso o quanto é bom estudar, para a gente ir descartando algumas situações e juntando outras, né? Então, você aí que está acompanhando Conexão e tudo, é muito importante esse buscar também de você, de cada um de vocês, construírem a crença, construírem a informação de vocês. Pensar o que é que eu acredito, o que é que faz sentido para mim, né? Isso em todos os aspectos, na questão relacionada à fé. É preciso que tenha realmente a construção individual. E essa construção a gente tem que buscar, né? Ter as informações, comparar, refletir, né? Analisar direitinho, e assim vamos. Passar pelo crivo da razão, né? Sem esquecer, claro, de olhar se está inscrito no canal, por favor. Se não tiver, se inscreva, tá bom? E aí, tem um moço, um artista, né? Ele era escultor, chamado Benvenuto Cellini. Ele viveu lá em 1500 e pouco. E aí, no Kardec faz uma evocação e ele publica essa comunicação na Revista Espírita em 1859, no mês de abril, intitulado Palestras Familiares de Além Túmulo. É a primeira palestra de Benvenuto Cellini. E aí, Kardec começa perguntando se ele se lembra da existência na Terra, se e ele diz que lembra, né? E ele pergunta como é que ele está, ele diz que está muito bem, ainda está progredindo, mas está bem. E aí chega um ponto que é a parte interessante. Kardec pergunta assim: tivestes outras existências corporais na Terra depois daquela que conhecemos, ou seja, depois dessa como escultor? Aí ele responde: corporais sim, na Terra não. Então, ele teve existências corporais, só que não foi nessa Terra. Então, se não foi na Terra, existe outro lugar onde é possível haver uma existência corporal, né? Pela lógica, pelo menos. E aí, ele pergunta se ele voltou à Terra, ele diz que muito pouco e tal, e que nunca mais habitou a Terra, nunca mais nasceu, né, aqui na Terra. E aí, Kardec pergunta: então, que mundo que você habita, né? Que mundo habitais? E ele responde que não o conheceis e não o vedes. Ou seja, ele está encarnado em um plano carnal, corporal, só que em outro sistema. Não é no nosso sistema solar, porque nós não conhecemos o planeta que ele está e a gente também não vê. E aí, ele pergunta se ele pode dar uma descrição do ponto de vista físico e moral da onde ele está. E ele diz que sim, facilmente. Não desmancha merenda, não. Aí ele diz que do ponto de vista físico, satisfez-me a sua beleza plástica.
ele é um artista, né? Quando veio para cá já era escultor, se você procurar, belíssimas esculturas. E aí ele diz que é muito bonito, que nada choca a vista. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é um meio de expressão permanente. No mínimo, não é necessário a fala, né? Os perfumes... Telepatia. Exato. Os perfumes nos rodeiam e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, porque as necessidades, que são poucas, são logo satisfeitas. Então, olha que lugar incrível, né? Aí ele diz, do ponto de vista moral, a perfeição é menor, porque ali ainda existem consciências perturbadas e espíritos dedicados ao mal. Não é nem perfeito, ainda tem gente ruim, e já é bom. Meu Deus, já é bom. Pra lá. Aí eles, não é a perfeição, longe disso. Porque quando eu li a primeira vez que eu li, né? Eu falei, nossa, ele mora no mundo perfeito. Aí quando ele lê embaixo, ele, não é a perfeição, longe disso. Eu, ué? Como já disse, é o caminho, pois né? A nossa percepção, comparando com o que a gente tem aqui, para nós, já é muito melhor, né? Já é perfeito, né? Mas ainda não é porque ainda tem necessidades, né? E tal. E eles perguntam com que ele trabalha, ele diz que trabalha com arte, que é artista, né? Ou seja, ele tem um trabalho, né? Que, segundo Dona Talenta, o trabalho não acaba nunca, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais trabalho, então... E aí ele fala sobre, né, nessa comunicação, depois vocês quiserem ler, eles vai falar sobre a existência dele, sobre as memórias, enfim. E também fala sobre essa existência dele nesse planeta, que é muito legal. E ele vai trazendo e conversando, né? E depois São Luís também traz outros espíritos, e aí é bem comprido, bem interessante essa comunicação. Da Revista Espírita de 1859, no mês de abril. Palestras Familiares de Além-Túmulo. Se vocês quiserem ler, é muito bom, porque é muito grande o texto, não dá para ler tudo, mas é um espírito que foi evocado, que deu uma comunicação e que durante essa comunicação trouxe para a gente um relato de um novo orbe, de um local onde ele existe, que ele existe encarnado, né? Ele existe uma existência corporal, que ele trabalha, ele tem necessidades que precisam ser supridas, né? Que ele traz, tem lá não é perfeito, tem gente ruim, mas o bem é maior. Então tem muita coisa, é muito interessante, ele vai trazendo muitos detalhes. Então fica aí para vocês lerem, que não dá tempo a gente ler tudo. Exatamente, nós tivemos que fazer um resumo muito resumido, né, para poder caber dentro do formato do programa, mas tem muita informação mesmo. Olha, eu estava até lembrando que nesse livro de Chico Xavier, né, que é ditado por Humberto de Campos, no capítulo 24, ele fala de uma reunião, eu até anotei aqui, ele fala de uma reunião, Thay, que tinha anciãos de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas de Júpiter e outros representantes da vida no sistema solar. É no livro Crônicas de Além Túmulo, né? Aí você imagina que essa reunião, gente de Marte, de Saturno, de Júpiter, né? Representantes de todo o sistema solar. Olha como isso é assim, importante para a gente saber que isso pode acontecer, né? São os indícios mesmo. Como a gente já falou aqui, nós não estamos querendo dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Mas, de acordo com o que a gente vem estudando, com as informações que a gente busca, com as comparações que a gente faz sentido realmente a gente
compreender dessa forma e ter a certeza que hoje nós não temos ainda as comprovações que atestem para dizer assim, a doutrina espírita está dizendo que prova que existe vida. Não, não é a prova, né? São os indícios. E um dia nós teremos a condição. Chico Xavier no Pinga Fogo, eu nem sei exatamente em que ano foi, perguntaram para ele sobre essa questão, se nós teríamos contato com irmãos intergalácticos. E ele disse que tudo na hora certa, que a gente devia aguardar e nos preparar, porque à medida que a gente avança, nós vamos ter, né, condição, vamos ter instrumentos, vamos ter a preparação para ter esse contato, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala nessa questão das possibilidades das visitas extraterrestres aqui na Terra, aí eles perguntam muito, e o que é que eles querem? Como é? Por que não fazem contato? Por que não fazem logo assim visíveis e resolve logo essa questão e comprova tudo, né? Tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade, e pelos estudos que a gente faz, a gente entende que uma situação como essa, até pelo fato do medo, que a gente até já citou aqui, o medo que esse assunto traz para algumas pessoas, isso seria um choque. Seria um choque, teria que mudar realmente muitas convicções, muitas coisas que estão estabelecidas, e assim, nós vamos progredindo, mas não é assim, saltando etapas, né? Tudo tem que ser preparado, tudo tem que ser se encaminhando para aquela situação. E aí, quanto mais a gente avançasse, acredito que está mais próximo essa possibilidade de ter contato, de saber mais, de ter comprovação. A gente vê que a ciência cada vez mais avança, né? A ciência cada vez mais se coloca aberta a assumir, né? A oficializar que realmente é uma realidade a vida em outros planetas. E à medida que for mesmo tudo mudando, tudo se adequando, essas comprovações chegarão. E aí a gente vai ter ao certo, né? Se existe, se não existe, se essas informações todas vão por água abaixo, ou se está tudo certo mesmo, e a gente, né, vai seguindo, vamos levando. Uma hora a gente descobre aí. E, como o Kardec disse, né, sempre lembrando que pode não ser exatamente do jeito que está dito, ou não pode ser exatamente do lugar, mas a gente sabe que a evolução da nossa alma encarnada e na erraticidade, ela é pelo nosso contato com os nossos irmãos, né, desencarnados, ela é uma verdade. E que essa evolução, ela é a solução, né, para garantir aí que Deus garante todas as qualidades divinas, né? Então, a gente vai ficando por aqui, né, encerrando aqui mais uma conexão, pedindo para você, se você puder e quiser nos ajudar, né, no Apoia-se, apoia.se/Conexão Espírita Geeva, e aí você nos ajuda a melhorar aqui o nosso ambiente técnico, Samira, e também a gente trazer uma conexão cada vez com mais qualidade técnica, etc, etc. É bem baratinho, assim, de R$10 por mês, você pode escolher o que é que você quer, e o pouco com Deus é muito, como diz manhinha, e a gente vai conseguir fazer aí uma conexão cada vez melhor, tá bom? Tem o Pix também, se você quiser nos ajudar com o mesmo valor, com valores maiores, ou enfim, tá? Então, muito obrigada. Por causa de vocês que a gente tá aqui há quase 2 anos, né? Graças a Deus. Então, muito obrigada. Um cheiro bem grande. Espero que você tenha curtido bastante o carnaval, com o juízo na cabeça. Até quinta-feira, viu? Um cheiro. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Beijão.